Nesse vídeo vou compartilhar com você como você pode elevar a sua autoestima após um fim de relacionamento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. É muito comum que as pessoas saiam de um relacionamento se sentindo destruídas. Seja porque era um relacionamento tóxico, seja porque a pessoa tem uma dependência emocional, ou simplesmente porque essa ruptura traz um certo desconforto mesmo. Você já estava acostumado ou acostumada a estar com a pessoa, com a rotina do relacionamento, com o fato de você estar vivendo um relacionamento. Tem também a questão do apego, o quanto você também poderia estar colocando esse relacionamento como centro da sua vida. Então, tudo isso vai influenciar no nível de sofrimento. Por isso, agora vamos conversar sobre como você pode resgatar a sua autoestima após o fim de um relacionamento. O primeiro aspecto, e talvez um dos mais importantes, é viva o seu processo e não tente preencher essa sensação de vazio, essa angústia, essa tristeza, esse vazio emocional, essa carência com uma outra pessoa. Viva o seu processo e passe pelas fases das quais você precisa passar. Muitas pessoas, quando terminam um relacionamento ou quando tem uma decepção amorosa, logo querem se relacionar com outras pessoas. E talvez esse não seja o seu caso, mas isso é muito comum de acontecer. Mas o que eu te digo, isso só vai atrapalhar no seu processo e provavelmente vai gerar ainda mais dor, caso esse seja a sua situação, de terminar o relacionamento, não querer lidar com essa dor e já engatar em um outro relacionamento. E porque provavelmente isso vai te gerar mais dor. Porque você não está bem emocionalmente. Então, às vezes, o que o outro vai te entregar são migalhas, ou o outro não vai te tratar da forma que você merece. Mas, por estar vivendo esse turbilhão de emoções, muitas vezes você não vai conseguir diferenciar aquilo que é saudável, aquilo que não é, aquilo que você merece, aquilo que você não merece receber. Então, busque viver esse processo e evite procurar alguém para suprir essa sua necessidade emocional desse momento. E também esteja atento ou atenta se você não está começando a descontar isso de repente nas compras, na comida, em outras áreas da sua vida para tentar lidar com essa questão emocional. Porque aí você pode ter até um alívio momentâneo, mas isso pode te trazer outros prejuízos. Então é importante que você vivencie aquele momento de dor também. Porque mais cedo ou mais tarde, esse sentimento, essa sensação vai passar e você vai começar a se sentir melhor. Então se respeite e respeite o seu processo. 2. O segundo aspecto é busque sair da sua zona de conforto. Provavelmente você fazia diversas coisas ao lado dessa pessoa, só que agora é importante que você comece a sair com você mesmo ou com você mesma. Por exemplo, ir num cinema sozinho ou sozinha, caso você não costumasse fazer isso, ir passear no shopping sozinho ou sozinha. Pense em fazer as atividades agora com a sua própria companhia e pense também em fazer outros tipos de atividade que talvez você já tenha tido interesse, mas nunca fez. Esse é um momento excelente para você começar a fazer novas atividades, para de repente iniciar um hobby, para de repente começar um curso do qual você sempre teve interesse, mas nunca levou adiante, porque tudo isso vai te ajudar a manter o foco em uma outra situação e não no fim do relacionamento. E não no quanto esse relacionamento pode ter mexido com a sua autoestima. Tudo isso vai te ajudar a elevar a sua autoestima. Por quê? Porque você está se mostrando que você consegue fazer coisas sozinho ou sozinha. Você está mostrando para você que você consegue conviver com a sua própria companhia. Que a sua companhia ela também lhe é agradável, que você não precisa ter uma outra pessoa para estar ali suprindo as suas necessidades emocionais. É muito bom a gente se relacionar com o outro, mas em primeiro lugar a gente precisa estar se relacionando bem com a gente mesmo. Então busque alguma atividade que te ajude a sair da zona de conforto. Como eu disse no início, se permita viver o seu processo, chorar, sentir raiva, se sentir frustrado ou frustrada.
mas se permita aos poucos ir mudando as fases e vivendo outras situações. Você vai conseguir perceber qual é o melhor tempo para você, qual é o melhor momento, mas o importante é que você comece a se desafiar no seu ritmo, no seu tempo, mas que mesmo que seja a passos mais devagar, que você comece a se direcionar em direção àquilo que muitas vezes é desconfortável para você, porque isso vai ajudar a elevar a sua autoestima. Quando você busca fazer aquilo que está fora da sua zona de conforto, a sua autoestima ela também vai aumentando. Você vai se sentindo melhor com você mesmo ou com você mesma. A sua autoconfiança em você também vai aumentando. Então se permita sair um pouco da sua zona de conforto, fazer coisas diferentes das quais você está acostumado ou acostumada. 3. Cultive um diálogo interior mais positivo. Não é sobre você ignorar os aspectos que você precisa se trabalhar, os seus desafios, mas é sobre você reconhecer que você é um ser humano comum e que você está no seu processo de evolução, de transformação, de desenvolvimento. Então não é que você vai ignorar aquilo que você precisa trabalhar em você, os seus desafios, aquilo que você sabe que precisa ser trabalhado, mas busque também olhar o quanto você já se desenvolveu, o quanto você já enfrentou e venceu determinados desafios. Não fique o tempo todo focando, eu fiz isso de errado, foi assim, se eu tivesse feito de tal jeito, por que isso, porque a pessoa destruiu a minha autoestima. Não, foque em você. Foque nas coisas positivas que hoje você pode fazer. Foque naquilo que hoje está sob o seu controle. E o que está sobre o seu controle hoje? Trabalhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, ressignificar aquilo que você vivenciou, tanto aquilo que foi um desafio para você, tanto aquilo que foi de mais positivo, reconhecer também, porque todo relacionamento, por mais desafiador que ele possa ter sido, ele traz aspectos positivos e aspectos que são mais desafiadores. E tá tudo bem. E o legal é você agradecer por aquilo que foi positivo e ressignificar aquilo que não foi tão legal. Então, sobre essa questão do diálogo interno, procure observar se você é uma pessoa muito crítica com você, uma pessoa muito rígida, que olha só aquilo que você fez que não foi tão legal, que olha só os desafios, só os momentos desafiadores que você está vivendo, ou se você consegue se elogiar, ter paciência com você, observar os seus processos, busca se compreender, porque quanto mais você tiver um diálogo mais positivo com você, mais a sua autoestima também vai elevando. E não porque você vai estar mentindo para você, se enganando, mas porque você vai aprender a conversar com você mesmo ou com você mesma. Você muitas vezes vai parar de se atacar e vai começar a olhar para você com mais amor, com mais respeito, entendendo que você é um ser humano comum, que tem os seus desafios. Você não é um super-herói ou uma super-heroína. Então tenha paciência com você, continue no seu processo. E o quarto aspecto é busque se reconectar com você. De que forma você pode ter se anulado dentro desse relacionamento? Quem era você antes de entrar nesse relacionamento? Quem você se tornou durante esse relacionamento e como você saiu desse relacionamento? Será que você saiu emocionalmente melhor desse relacionamento ou saiu pior do que aquilo que você já entrou? Então, muitas pessoas, quando estão dentro de um relacionamento, acabam se perdendo, acabam se esquecendo de si, focando apenas na outra pessoa. Então, busque compreender profundamente o que foi que de você pode ter se perdido dentro do relacionamento. Quem você era antes desse relacionamento, quem você quer ser após o fim desse relacionamento. Será que você se anulou dentro desse relacionamento? Será que você priorizou demais a necessidade do outro e esqueceu de olhar para suas próprias necessidades? Será que você tinha uma vida própria quando você estava dentro desse relacionamento? Ou o relacionamento era o centro da sua vida? Então esse é um momento para você se reconectar com você, para você olhar para você ter momentos de autocuidado com você.
para você se entregar aquilo do qual você está sentindo falta. De repente, hoje você está precisando de um pouco mais de acolhimento, então se entrega esse acolhimento. Não espera que as outras pessoas te entreguem, porque esse momento é um momento só seu. A dor que você está sentindo, por mais que outras pessoas tenham vivenciado, é só você que está sentindo da forma que você está sentindo. Então busca se acolher, busca se reconectar com quem você é e com quem você quer ser. Isso tudo vai te ajudar a elevar a sua autoestima, a se conectar com a sua verdadeira essência, com quem você é de verdade. Você pode até ter se perdido dentro desse relacionamento, mas agora é o momento ideal para você se reconectar com você. 5. Comece a reconhecer aquilo que você faz de bom. E se você não consegue reconhecer aquilo que você faz de bom, escolha algo que você gosta, que tenha sentido para você e se torne bom nisso. Provavelmente você é bom sim em muitas coisas, talvez só não consiga reconhecer. Então, procura com carinho, com atenção, que eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uma coisa da qual você de fato é bom ou é boa. Tudo isso vai te ajudar a elevar a sua autoestima. Por quê? Porque novamente você vai estar passando a reconhecer aquilo que já tem de bom em você. Muitas pessoas, quando saem de um relacionamento, especialmente se foi um relacionamento tóxico, um relacionamento onde a outra pessoa te colocava muito para baixo, sai muito destruída emocionalmente, não consegue perceber as próprias qualidades, aquilo que tem de bom, os aspectos positivos que já tem. Então busque reconhecer aquilo que você faz de bom, as qualidades que você tem, quais são os seus aspectos positivos. Além daquilo que você precisa se trabalhar, nesse momento é muito importante também que você reconheça aquilo que você já tem de bom. Aquilo que você pode até precisar aperfeiçoar, mas que já é muito bom. E o que eu quero dizer quando eu digo reconhecer aquilo que você já tem de bom? Se de repente você é uma pessoa carinhosa, você é uma pessoa amorosa, ou de repente até na vida profissional. Eu sou, por exemplo, uma palestrante muito boa. Eu escrevo muito bem, eu escrevo coisas lindíssimas. Eu desenho muito bem. Coisas que de fato têm significado e valor para você. Não é o que tem valor e significado para as outras pessoas, mas é o que tem significado para você. Aquilo que de fato você gosta, o que toca o seu coração, o que você consegue perceber que de fato faz parte da sua essência. Algo às vezes que é natural e você nem consegue reconhecer que é algo bom porque é tão natural para você que parece que é algo que não tem significado, que não tem valor. Quando muitas vezes é exatamente isso que faz toda a diferença em você ser quem você é. Então começa a reconhecer os seus aspectos positivos, o que você tem de bom, porque tudo isso vai te ajudar muito. Volto a dizer, não é sobre se esquecer aquilo que você precisa se trabalhar, mas é sobre também olhar para aquilo que você já tem de bom, de positivo. Parar de se atacar e começar a se amar mais. O 6º aspecto que você precisa olhar e fazer algo diante disso para elevar a sua autoestima após um fim de relacionamento. Tenha limites claros para você e para as outras pessoas também. Muitas pessoas, quando entram dentro de um relacionamento, vão se esquecendo dos limites que têm, vão se anulando, vão passando por cima daquilo que é importante para elas. Então é importante que nesse momento você estabeleça uma lista de limites para você e uma lista de limites para as outras pessoas também. Vou te dar um exemplo de limite para você. Eu não me permito mais estar em relacionamentos que me fazem mal. Eu não me permito mais ter uma alimentação desregrada. Eu não me permito mais estar em ambientes que me fazem mal. Eu não me permito mais me conectar às pessoas das quais só querem me entregar migalhas. E exemplo de limites para as outras pessoas. Eu não tolero que as outras pessoas me desrespeitem, eu não tolero que as outras pessoas ultrapassem aquilo que é importante para mim, que ultrapassem os meus limites. Eu não permito que a outra pessoa me trate mal.
E aí você pode pensar naquilo que é importante para você e estabelecer limite tanto para você quanto para as outras pessoas, porque isso vai ajudar demais a elevar a sua autoestima. Como eu disse, muitas pessoas quando estão dentro de um relacionamento vão se anulando, vão se esquecendo, vão passando por cima daquilo que é importante para elas e permitem também que o outro faça isso. E isso tudo vai fazendo com que a nossa autoestima diminua. A partir do momento que você começa a trabalhar esses aspectos, a sua autoestima também vai elevando. Sétimo aspecto que você precisa olhar se de fato você quiser elevar a sua autoestima: cuidar da sua aparência. É extremamente importante que você cuide da sua aparência, que você olhe para o espelho e se sinta bem com aquilo que você está vendo. Porque tudo isso vai te ajudar também a elevar a sua autoestima. Embora o aspecto mais importante da autoestima seja interno, aquilo que a gente tem por fora, a nossa aparência, representa muito da nossa autoestima. Uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não cuida da própria aparência, ela claramente não tem uma autoestima tão boa assim. Porque quando a gente gosta da gente, quando a gente vê valor na gente, a gente se cuida, a gente se respeita em todos os sentidos, tanto na aparência quanto na nossa alimentação. Então, o que hoje você pode fazer para se olhar no espelho e sentir que você está de bem com você, que você gosta daquilo que você está vendo? Será que hoje, quando você se olha no espelho, você se sente bem com o que você está vendo ou você gostaria de ver algo diferente do qual você está vendo hoje? De repente é o seu corte de cabelo que está te incomodando, não está como você queria. De repente é o seu guarda-roupas que hoje não combina mais com quem você é. De repente você só usa roupas que já nem te servem mais e tem outras roupas que você deixa guardada no guarda-roupa apenas para usar quando tiver visitas ou quando for para a rua. Então, o que hoje, que está dentro da sua possibilidade, você pode fazer para melhorar a sua aparência, para se sentir melhor com você, para ter orgulho daquilo que você está vendo diante do espelho? Pode parecer que não, mas a nossa aparência, ela diz muito sobre a nossa saúde mental e também sobre o valor que a gente enxerga na gente. Então, busque se vestir de uma forma que você se sinta confortável, que seja agradável para você, mas que também te traga aquela sensação de que, poxa, que legal, nossa, tô muito bonita, hein? Tô muito bonito. Sabe essa sensação de quando você se veste de uma forma que você fica meio que se achando? Então, experimenta fazer isso no seu dia a dia. Não só no final de semana, não só em um evento específico, mas no seu dia a dia. Busque estar bem com você. Busque olhar para você e se sentir bem. E para isso você vai ter que fazer um movimento que, se você não tiver acostumado ou acostumada, no início vai ser um pouco mais desafiador, mas depois você vai se acostumar. Eu mesma já tive esse momento de me vestir e não me sentir bem com a forma que eu estava me vestindo. E aí, com o passar do tempo, isso foi começando a me incomodar ainda mais, Eu passei por um processo profundo de autoconhecimento e transformação, e aí eu consegui alterar essa questão. E hoje, mesmo em casa, eu me visto como se eu fosse sair para a rua. Então, para pensar o que hoje você pode fazer para melhorar esse aspecto da sua aparência. De repente, é começar a fazer sobrancelhas, de repente, é começar a vestir uma roupa melhor em casa, mudar o corte de cabelo. Enfim, você vai decidir o que é melhor para você. Oitavo aspecto que você precisa olhar para elevar a sua autoestima após um fim de relacionamento. Busque estar perto de pessoas positivas, porque o seu ambiente ele te influencia demais. Mas o fato de você estar perto dessas pessoas não quer dizer para você se tornar dependente dessas pessoas, ou que você deve ir em busca de validação. Mas é estar num ambiente com pessoas positivas, porque estar com pessoas positivas vai te fazer ver a vida, as situações de uma forma mais positiva. Vai fazer, inclusive, você melhorar a sua relação com você mesmo ou com você mesma. Se você está imerso em um ambiente onde as pessoas são muito críticas, muito rígidas, onde uma fica apontando o tempo todo aquilo que a outra precisa melhorar, o que precisa fazer de diferente, que a aparência da outra não é legal, que tem tal defeito, ou tem isso, ou tem aquilo, isso vai destruindo você emocionalmente.
Já se você está num lugar onde as pessoas estão te incentivando, onde as pessoas estão olhando para a vida, para as situações como um aprendizado de uma forma mais positiva, isso vai te ajudar a elevar a sua própria autoestima. E não é sobre se enganar, não é sobre não olhar para os desafios que você tem ou não olhar para a vida ou para as coisas como elas estão acontecendo, mas é olhar o que existe por trás de aprendizado, o que diante disso eu posso aprender. Qual é o aspecto positivo dessa situação? Porque lembra que eu te falei um pouco atrás, usando o exemplo de relacionamento? Todo relacionamento vai ter os aspectos mais positivos e os aspectos mais desafiadores. Do mesmo jeito é a nossa vida. Tem os aspectos mais positivos e tem os aspectos mais desafiadores. E assim acontece com tudo. Então, busque se conectar com pessoas que estão buscando por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal, por pessoas que têm essa atitude mais positiva diante da vida. E se nesse processo você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!